Eu vou tratar de dois conceitos hoje. Estabelecer uma diferenciação entre duas abordagens da Cabala. Uma que eu chamei de Cabala prática, mas na verdade deveria chamar de Cabala teórica, e eu vou explicar por que pode ser chamada também de prática. E a outra abordagem é a Cabala contemplativa ou meditativa. Se por acaso o vídeo for cortado no meio, se não der tempo, eu vou continuar na parte 2. Então, para quem tiver interesse, se for cortar, se eu conseguir explanar tudo dentro do tempo que eu tenho nesse vídeo, tudo bem. Se eu não conseguir, eu vou fazer, logo em seguida eu vou fazer outro que eu vou chamar de parte 2. Então, desde a Mishnah é a primeira parte do Talmud, e ela foi escrita por volta do século II, né? E existe um comentário num tratado que classifica dois tipos de literatura nas escrituras anteriores. Quer dizer, na Bíblia, no Tanar. A Bíblia, né? Que é conhecida como Antigo Testamento, mas os judeus chamam de Tanar. Então, tem um comentário sobre, como se fosse uma crítica literária. Tem dois tipos de literatura dentro dessas escrituras anteriores, dentro do Tanar, né, que é chamada de Bíblia, chamada também de Bíblia. Então, um tipo de literatura recebeu o nome de Maaseh Bereshit, que se traduz como o relato da criação. E o outro tipo, Maaseh Merkavah, que se traduz como o relato da carruagem. Então, temos literatura do tipo, no Tanakh, né, na Bíblia, do tipo relato de Gênesis, né, da criação do mundo, e relato da carruagem. O que vem a ser isso? O relato de Gênesis se baseia, o capítulo mais adequado para ilustrar é o capítulo 1 de Gênesis, que é o capítulo da criação do mundo. E o capítulo mais adequado para ilustrar o relato da carruagem é o primeiro capítulo do profeta Ezequiel. E o que vem a ser isso? Né? Que tipos de literatura? São literaturas diferentes. Por quê? Porque o relato de Gênesis, Maaseh Bereshit, existe um relato, existe uma narração, um enredo com princípio, meio e fim. Tem um conteúdo, né? Tem um conteúdo literário, né? Revelador. Início, meio, fim, tem relato, tem narração. Já o primeiro capítulo de Ezequiel, ele não tem um enredo. Ele é a descrição de uma visão, mas de uma visão numa outra dimensão de consciência, numa outra dimensão ou num outro estado de consciência. Não tem propriamente o relato, mas tem a descrição dos planos superiores. O profeta Ezequiel teve uma visão dos planos superiores. Então, essa divisão, né? Quer dizer, então acho que está explicada a diferença dos conteúdos literários das escrituras do Tanar, da Bíblia. São textos com conteúdo, né? Se o texto fosse um parágrafo, uma sentença, uma frase, teria sujeito, predicado e complemento. Então, o texto tem uma consistência, né? Tem um enredo. E o outro estilo literário não tem um enredo, mas tem uma descrição
de um estado de consciência que nós podemos chamar de transe ou êxtase místico, que é o primeiro capítulo de Ezequiel, representativo dessa relato da carruagem. O que é carruagem? Merkavá, né? Merkavá. Carruagem seria aproximadamente o trono da glória do Criador, o trono da glória de Deus, né? Já falei em outros vídeos que a linguagem espiritual não possui um vocabulário próprio. Então, nós temos que descrever os fenômenos espirituais e as ocorrências os cenários espirituais com palavras do plano físico, com vocabulário do plano físico. Então, vamos abstrair isso, né? Porque o Criador não senta, né? O Criador não viaja de carruagem, mas Merkavá é um conceito, se traduz como carruagem, mas mais do que carruagem é um conceito que se refere ao trono de glória do Criador. Mas quando a gente fala do trono de glória, a gente não está falando de um trono de rei, a gente está falando de uma condição de superioridade espiritual, né? Então esse é Maaseh Merkavá, quer dizer, o relato da carruagem. E o outro relato, eu acho que não preciso explicar, Maaseh Bereshit, é o relato de Gênesis. Isso foi no século II, para ilustrar os estilos literários pelo menos dois, existem mais, porque existe legislação também, né, nas escrituras anteriores. Porém, existe também, aí dentro da Mishnah, quando esses dois conceitos são lançados como ilustrativos dos estilos das escrituras anteriores, do Tanakh, a Mishnah adverte a respeito dos cuidados que têm que ser tomados na transmissão. E principalmente, muito principalmente, duplamente, né? Mais restritivos, né? As limitações para a transmissão do segundo tipo, que é o relato da carruagem. Muito bem. Simultaneamente, quer dizer, havia movimentos místicos, movimentos esotéricos, movimentos cabalísticos já em formação. E essa literatura da carruagem, existem escritos, os primeiros escritos cabalísticos, os mais antigos escritos, fragmentos, relatos cabalísticos, são dessa ordem. Durou, sei lá, uns 800 anos. Até o século 8, 9, existem fragmentos de experiências de transe místico, de êxtase, onde os cabalistas, mas aí com muitas restrições, como dissemos antes, tinham visualização dos planos superiores. Essa literatura, aí a literatura cabalística se chama literatura das Echalot. Echal é palácio, Echalot é o plural. Então, a literatura dos palácios celestiais. Então, são descrições, né? Vamos esquecer agora o profeta Ezequiel, que teve aquela visão, Isaías também teve, mas agora são cabalistas do primeiro milênio, né, da Era Comum, que faziam, né, a ascensão, faziam exercícios de consciência para ascender planos de existência ou níveis de consciência ou estados alterados de consciência para visualizar esses palácios, né? Esses Echalot.
Também lembrando que palácio é uma linguagem do plano físico para descrever um fenômeno espiritual. É a palavra que mais se aproxima, porque a descrição não tem muito a ver com palácio, tá? Fala em mármore, fala em outras coisas, mas tudo isso é por aproximação. O que importa é que a experiência cabalística no primeiro milênio, quer dizer, nos primeiros 1000 anos ou 800 anos, era uma experiência contemplativa, meditativa e praticamente individual, né? Cada um por si e com os seus meios. Esse tipo, como eu disse antes, esse tipo de contemplação era muito... havia uma advertência tão grande no Talmud, né, que as pessoas não fizessem, que existe um conto, uma historieta no Talmud que fala de 4 sábios, entre eles lá, aqueles que escreveram a Mishnah, né? O Ben Azai, Ben Zoma, o Acher e o Rabi Akiva, que entraram fizeram esse exercício de transe místico. Isso se chama entrar no Pardes, quer dizer, entraram no pomar ou no paraíso. O que aconteceu é que um deles morreu com a experiência, o segundo enlouqueceu, o terceiro perdeu a fé e somente o Rabi Akiva sobreviveu, quer dizer, saiu do mesmo jeito que entrou, até enriquecido pela experiência que viveu. Então, essa historinha, né, ela parábola, ela faz parte das advertências de que isso não seja feito. A diferença aí nós podemos dizer, nós podemos pegar esses dois conceitos que na Mishnah são referidos a estilos literários. Nós podemos ilustrar duas abordagens diferentes de Cabala, como eu disse antes. Então vejam bem, a Maaseh Bereshit, que é o relato de Gênesis, tem muito conteúdo, tem enredo, tem relato, tem narração, e o Maaseh Merkavah, que é o relato da carruagem, é o oposto, não tem nenhum. Não tem conteúdo nenhum. Né? Quer dizer, a falta de conteúdo é que faz com que a mente entre num estado exaltado, né? Um transe. Mas quando se abre a mente dessa maneira, tudo pode acontecer, né? Não é nada recomendável. Então, essa é a diferença entre a Cabala teórica ou Cabala prática, vou dizer por quê, e a Cabala contemplativa ou meditativa. Quem acompanha o meu canal, os nossos vídeos, sabe que a minha abordagem é uma abordagem teórica, uma abordagem teórica de conteúdo e não de abstração, de zerar o pensamento e entrar num estado contemplativo ou meditativo, porque isso primeiro que não é o meu viés, né? Não me identifico com isso. Segundo que não é construtivo e já passou isso. Historicamente, essa fase já passou. Ela teve uma importância muito grande dentro da formação do movimento cabalístico, mas os escritos são pujantes, quer dizer, tem muito texto para trabalhar. Então, trabalhamos com a Cabala teórica, filosófica, e se vocês me perguntarem, mas é prática em que sentido? É prática porque ela contém métodos de decodificação.
Um que eu falo sempre é a gemátria. Essa é uma prática cabalística, gemátria, achar novos significados. Outro método de decifração é a tumurá. Tumurá é a troca de letras. A troca de letras na mesma palavra, em hebraico acontece um fenômeno de se transformar, às vezes, até no seu oposto. Um outro método de decifração é o notaricon. Notaricon é como se fosse sigla. Você pega uma palavra, né? E aquela palavra deixa de ser uma palavra e ela passa a ser as iniciais de uma frase. Por exemplo, Bereshit, a palavra Bereshit. No Notaricon é Bereshit Ra Elohim Sheikablu Israel Torá. Quer dizer, cada letra é o início de uma palavra, isso é descoberta de segredos. Aí é a prática da Cabala, também a reverberação, quer dizer, a possibilidade de transformar, de interferir nos planos superiores através da reverberação voluntária ou involuntária, que já falamos disso também, que toda ação feita nesse plano, que toda ação, repetindo, feita nesse plano reverbera nos planos superiores, provocando mudanças, influências para o bem ou para o mal. Toda fala, toda ação, toda fala, todo pensamento e toda a vontade interfere nos planos superiores, provoca uma transformação, e aí os planos superiores incidem sobre os planos inferiores, onde nós estamos, transformados, né? Quer dizer, o homem é co-criador. Isso é uma fusão entre o determinismo e o indeterminismo. O indeterminismo é o livre-arbítrio, né? Então, bom, acho que teve um corte no meio do vídeo, mas eu acho que essa era a mensagem de hoje. Se alguém tiver dúvidas, por favor, coloque aí nos comentários. Qualquer comentário será bem-vindo, perguntas serão respondidas, ideias para serem tratadas aqui no nosso canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.